Marcos, fala para iniciar esse bate-papo, fala para a gente sobre a importância da lei orgânica e de que forma o policial pode se instrumentalizar com essa lei. O ganho maior que tem da lei orgânica é a questão da mudança do comportamento. É um grande desafio hoje nosso fazer a mudança do comportamento com relação à própria lei, né? Nós criamos o alicerce, criamos toda a fundamentação para que o policial ele possa hoje se proteger. O nosso grande desafio hoje, com relação à lei orgânica, é fazer a sua implementação. Por quê? Porque hoje o investigador, o escrivão, o perito técnico, não digo todos os peritos técnicos, porque aí nós temos um caso mais específico, mas o escrivão e o investigador, principalmente, ele tem uma dificuldade muito grande em fazer funcionar a lei orgânica. Nós sabemos que toda lei ela precisa ser colocada em prática e que se não colocar em prática, ela se torna morta, porque a lei é um papel, está lá dentro, apenas está escrito que tem que ser feito daquela forma. Então, cabe ao colega hoje mudar o comportamento, né? Cada ponto da lei orgânica traz ganhos, sim. Você perceba que existem ganhos. E esses ganhos são voltados, primeiro, às garantias do serviço do policial. Né? Se você perceber a questão das atribuições, a questão do nível superior, olhe como o efeito da lei, o efeito prático da lei, sem o próprio policial tomar nenhum tipo de mudança de comportamento. Vamos para um. A questão do nível superior, por exemplo, vamos abrir concurso agora no nível superior. Vai melhorar a questão da capacitação, a questão do diálogo entre as carreiras, porque melhora a questão do nível para todas as carreiras da polícia. Num segundo plano, tornou a carreira técnico-científica. O que quer dizer isso? Hoje, o professor, por exemplo, que estava tendo esse problema, porque depois de 94, com a Lei 6677, vetou que o policial ele não podia acumular. Até 2009. Em 2009, com a lei orgânica, ele já podia acumular pela lei 11.370, que é a lei orgânica, e a 11.380. Então, perceba que nesse espaço de tempo, quem acumulou estava proibido de acumular. E aí nós resgatamos novamente a questão da acumulação do professor por conta de quê? Por conta de uma garantia de lei. Então, perceba que já trouxe um benefício para a categoria. Outro ponto interessante é a questão das atribuições. A atribuição, por exemplo, o colega bem sabe, se ele pegar todas as suas atribuições, ele poderá, sim, não ter nenhum tipo de problemas futuros com relação à própria administração. Eu vou dar um exemplo bem claro que aconteceu em um colega nosso denunciou em uma delegacia aqui em Salvador, uma delegada que ela fixou uma portaria obrigando os policiais a levar os delegados saindo de plantão, entrando de plantão em casa com a viatura. Bom, esse material veio para nossas mãos, nós denunciamos no Ministério Público, que por sua vez, e também na Corregedoria Geral, que por sua vez foi enviada à Procuradoria para pedir um parecer. E foi bem claro, baseado na própria lei orgânica, que as atribuições eram bem claras e dizia que o policial, né, não podia fazer aquele tipo de procedimento e que aquela portaria estava errada. Então, Marcos, o policial ele tem que se instrumentalizar, ele tem que ler, entender, estudar a lei orgânica e aplicá-la. É isso que está faltando? Exatamente. Os exemplos que eu acabei de falar aqui é o exemplo prático do que a lei pode fazer sem o policial nem tomar partido nela. Você viu que eu já falei dois aspectos aqui, que o policial nem entrou para mudar o comportamento e já fez o efeito prático da coisa. Falta ainda o colega ainda pegar, ler a lei, ter consciência do que são as suas atribuições, dos seus direitos, suas obrigações e fazer exatamente o que não está na lei. Tenho certeza absoluta que a polícia seria outra. O nosso grande problema na polícia hoje chama-se subserviência e fofoca. Aqui o espaço da subserviência e fofoca é muito grande. E aí você tem um campo aberto, quando você tem espaço para isso, um campo aberto para vários entendimentos e vários caminhos errados. E o colega tem que começar a pensar que ou eu passo para um caminho legal, profissional, e um caminho verdadeiro, da verdade, e não apenas de boatos, de fofocaria, de conversas fiadas que não vão levar a lugar nenhum. Chegou a hora do policial avançar, né? E necessariamente ele vai ter que usar a lei orgânica, que é uma lei que foi feita, né, para protegê-lo para esse avanço. Certo? Vamos falar agora sobre campanhas salariais. Fala um pouco sobre 2009 a 2011 e 2012 a 2013. De 2009 a 2011,
nós iniciamos a questão da lei orgânica naquela oportunidade e entramos para a campanha salarial. Nós tivemos uma média de percentual de 54%, né, e que surgiu até uns 70% em alguns casos. Nisso, deu uma questão de ganho salarial de R$ 900 a R$ 1.500. Hoje, nessa campanha de 2012, 2015, que é até abril de 2015, nós temos uma campanha que varia entre valores entre R$ 1.800 a R$ 2.900 a mais no contra-cheque. Para você ter uma ideia do que isso é um avanço, em 2015, quando juntar contra-cheque com contra-cheque, o policial inicial estará ganhando mais que um aspirante oficial da PM. Né? Os ganhos salariais que foram obtidos durante essa campanha, sem levantar uma bandeira de greve, é claro, mostrando o caminho para essa melhora, né, junto já nas negociações salariais, onde houve a participação de grande grupo que foi escolhido dentro da própria Assembleia, em 3 assembleias. Então, isso mostra a transparência de como foi feita essas campanhas salariais. Um ponto importante é que, em 2008, o policial civil inicial ganhava igualzinho ao soldado. Hoje, nós conseguimos, com essas campanhas salariais, sobrepujar toda a questão dos praças, dos professores estaduais e, em alguns casos, até alguns médicos do Estado inicial. Então, quer dizer, como é que a gente consegue fazer isso? Como é que a categoria não sente essa variação? Por quê? Porque a coisa é paulatina, ela acontece construída ao longo do tempo. Né? E isso é importante as pessoas entenderem, porque não se cresce, não se ganha salário ao longo de forma rápida e imediata. Só cresce salário, só melhora salário no decorrer do tempo, e isso com construções. E nós estamos fazendo exatamente isso dentro da questão da Polícia Civil hoje, para que nós possamos, num futuro bem próximo, não ficar como nós ficamos aí em 2008, chegamos a 3 salários mínimos de ganho salarial, bruto, 3 salários mínimos bruto. Nós, com essa campanha aqui, com todas as variações da questão do salário mínimo hoje, vamos chegar à casa dos 6,5 salários mínimos. Ou seja, nós estamos avançando a cada hora, a cada minuto, e isso é importante a categoria ter essa compreensão, porque é dessa forma que se avança salário. Não existe outra receita hoje que você possa fazer, se não essa, para avançar salário. Não adianta a gente estar aqui discutindo a questão isonômica com o perito criminal, não adianta estar se discutindo percentuais de vinculação com o salário de delegados, porque isso, para o Estado, na forma que o Estado enxerga, e isso é comprovado com todas as categorias, é uma forma inócua. Não vai a lugar nenhum. Ou seja, ou a gente consegue avançar ao longo do tempo com ganhos salariais, ou não consegue. E aí, cabe à categoria, cabe à carreira entender isso e vir junto com o sindicato. Essa que é uma questão. Você colocou aí que houve, ao longo desse tempo, desse período, desde 2009 até 2015, houve e haverá um ganho salarial significativo. Por que o policial, é isso que eu quero perguntar, por que o policial não entende, não percebe o que falta para ele perceber que ele está avançando, até mais do que outras categorias, como você pontuou? Bom, porque inicialmente é interessante essa questão salarial, porque em 2011, começo de 2011, e a gente enfrentou as eleições da gente e a gente acabou sendo eleito. Mas as pessoas me perguntavam, Marcos, em novembro de 2011, vem o quê? Eu disse, olha, vai vir R$500 para você, a mais. E as pessoas duvidavam que isso iria acontecer. E muitos até, que participam de grupos de oposição, começaram a divulgar, não vai sair, não vai sair, não vai sair, é uma mentira, é um engodo. E quando saiu, todos calaram a boca e disseram, não é suficiente. Mas muitos colegas ligaram para o sindicato, ligaram para mim, agradecendo como é que, Marcos, obrigado, isso aqui dá para pagar a minha prestação do meu carro, que eu estou tirando. Mas entendo o seguinte, eu acho que é interessante quando a categoria ela só enxerga quando cai no contra-cheque. Quando ela não consegue enxergar agora. Mas quando ela começa a ver que caiu no contra-cheque, ela está avançando, ela começa a acreditar. Então, o que acontece hoje? Nós temos que ter essa questão cética, né? Não temos que ser nem pessimistas, nem otimistas. Eu peço também que ninguém seja otimista. Eu sou otimista por natureza, mas eu quero que você seja cético. Entenda que ele vai ter que compreender esse ganho no momento que chegar e reconhecer isso.
né? Outro dia eu estava vendo no Facebook uns comentários de pessoas que passaram pelo próprio sindicato que diziam que era um absurdo essa campanha salarial. E eu disse a ele, botando no papel, rapaz, você tem que calar a boca, porque eu consegui uma campanha salarial para você que você vai ganhar R$ 2.900 a mais no seu contra-cheque. Né? E sem fazer greve, né? E sem fazer greve. E sem fazer greve. Muitos, por exemplo, o especial no abril de 2015 vai ganhar quase R$ 7.000 salarial, quando, na verdade, só se ganhava R$ 2.000. Então, percebe-se esse avanço quando vai se construindo ele. E aí não adianta você querer simplesmente pegar esse bolo e dizer assim, eu quero agora, porque agora é o momento, se não for agora, não presta. Então, é construído do mesmo jeito, porque essas são as condições que o governo estabelece para todas as carreiras. E aí eu digo o seguinte, dentro desse conjunto das carreiras do Executivo, nós, policiais civis, é que, graças a Deus, tivemos, quer queiramos ou não entender, os melhores avanços dentro das carreiras. Então, isso é o mais importante. Eu acho que tem muita coisa para construir ainda. O projeto do sindicato, pelo menos à frente, onde eu estou à frente hoje, é que em 2018 a gente consiga ganhar o investigador inicial cerca de R$ 8.600. Esse é meu objetivo, porque eu acho que para a gente chegar onde a gente quer chegar, a gente só vai chegar com um salário melhor, com capacitação e com estrutura, e aí é um novo modelo de gestão que tem que ser discutido, mas enquanto isso não ocorre, nós temos que ir batendo pontos que a gente tem que bater, que é a questão salarial. Creio eu que a gente pode chegar nesse patamar. Para você ter uma ideia, a Polícia Federal em 2008 ganhava R$ 7.100. Nós ganhávamos R$ 1.500 bruto, e eles R$ 7.100. Eles hoje ganham R$ 7.200, nós estamos ganhando R$ 2.800. Daqui um dia, em 2015, 2014, ano que vem não vão ter aumento, porque eles não assinaram acordo algum. Em 2014, eles prometem fazer manifesto e que eles ganhem 10% de aumento salarial. Em 2015, eles vão estar ganhando 7.900. E a gente vai estar ganhando quase 5.000 nosso inicial, R$ 4.700. Então, quer dizer, perceba que em 2008 o policial federal ganhava 5 vezes mais que o policial civil, quase. Quando chegar em 2015, nós vamos estar mais ou menos a 70% do salário, a menos, né, de 70% de equivalência. Então, quer dizer, nós estamos avançando a cada dia que passa. A categoria tem que enxergar isso, porque isso é uma noção real de ganho de valores. Então, a gente não pode entrar nesse mérito hoje. A categoria tem que começar a enxergar isso e mudar o comportamento. E tem que entender também que a conjuntura política, né, a gente está em um governo que muito pouco tem feito pelo servidor público. E as categorias, as diversas categorias que compõem o conjunto dos servidores públicos do Estado da Bahia, têm sofrido. E a gente, enquanto policial, falo a gente porque eu também sou policial, a gente conseguiu esse avanço.